Pessoal, me dá um retorno aí, vocês conseguem enxergar minha tela? Mesmo esquema, tá, gente? Se vocês precisarem interromper para fazer alguma pergunta ou coisa do tipo, fica à vontade, faz por chat ou faz via voz. Preferência para voz, mas se não der, eu acompanho o chat aqui na medida do possível, tá bem? Bem, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai para mais uma fase da apresentação de fundamentos da linguagem PHP, tá? A gente precisa entender um conceito que são as variáveis superglobais. E aí a gente vai fazer um teste com algumas das principais ou mais úteis para a gente nessa primeira etapa, tá? E depois vocês podem consultar a documentação para detalhes a respeito das demais. Então, o que são variáveis superglobais? São variáveis que estão disponíveis para a gente acessar e consultar os valores que elas armazenam em qualquer ponto do nosso sistema. Então, essas variáveis superglobais, elas são definidas pelo seu servidor. O seu servidor vem e popula essas variáveis com os dados, e você simplesmente faz acesso aos valores que estão sendo colocados aqui, tá? A variável globals, ela vai armazenar todas as variáveis globais de escopo global dentro de um dado script, tá? A gente vai ver mais adiante com relação ao escopo de variáveis, que a gente pode fazer uso dessa variável superglobal, globals, ou então um método alternativo, tá? A princípio eu vou explicar o alternativo, depois eu mostro o globals aqui. Server é uma variável superglobal que tem informações a respeito do servidor, e essa aqui ela serve para a gente fazer algumas verificações, eu vou fazer um testezinho com vocês aqui agora. Get e post são variáveis superglobais que armazenam dados que são transmitidos ou enviados pelo usuário para processamento, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma página do Facebook, aí você escreve alguma coisa e você posta essa coisa, tá? O que você digitou, o que você preencheu, ou ele é submetido via método get, ou é submetido via método post. Tá? A gente vai trabalhar com isso mais adiante. Então, como é que seu script PHP vai capturar o que foi digitado pelo usuário para salvar isso no banco de dados? Então, essas variáveis superglobais, elas permitem que a gente tenha acesso ao que o usuário forneceu para o sistema. Tá? Files é uma variável que mantém informações a respeito de arquivos quando eles são submetidos para upload. Tá? Cookie é o que o nome diz, né? É o controle de cookies do seu site. Seção, que vai armazenar informações a respeito da seção de navegação do usuário. A gente vai trabalhar com isso daqui. Request, que basicamente envolve get, post e cookie. Tá? Então, a requisição que é enviada pelo cliente, ela mantém os dados aqui dentro. E env é de environment, é o ambiente de execução do servidor. Tá? Então, essa daqui também é fornecida pelo próprio servidor a respeito das funcionalidades, dos parâmetros que são colocados para o servidor. As de interesse, server, get, post e session, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha em server, tá? Server é o seguinte, ele contém informações a respeito do script em execução e de informações que são coletadas pelo servidor a respeito de seus clientes também, tá? Então essas informações elas ficam onde? Ficam em cabeçalhos, tá? Quando o usuário acessa o seu servidor, o browser monta um determinado cabeçalho com algumas informações e submete essas informações para análise do servidor, tá? Por exemplo, como que você está lá num programa tipo Google Maps, num app tipo Google Maps, e como é que ele sabe a sua localização? Essa localização é fornecida por meio do cabeçalho, tá? O navegador requisita essas informações e envia para o servidor. E a gente tem acesso a essas informações, tá? Caminhos, localização de script PHP e outras funcionalidades. Eu destaco essas duas aqui, mas obviamente que tem várias e a gente vai ver essas várias, tá? O server, né, como está informado, é um arranjo, tá? Então, o server, você vai passar aqui a chave para acesso ao arranjo. Aqui também, pessoal, vale ressaltar que teve um material falando a respeito de arranjos, tá? Vocês devem fazer a leitura desse material, tá bem? Ele foi disponibilizado essa semana para vocês, tá? Então, aqui tem a chave do arranjo e depois, você fazendo acesso a isso aqui, você tem acesso ao valor armazenado. O que é isso aqui? É o navegador, tá? A versão do navegador que você está utilizando. Então, por exemplo, você quer saber se tem mais acesso de mobile, mais acesso de Google Chrome, mais acesso é por essa variável aqui que você vai obter essas informações, tá? O remote address, ele vai retornar o IP do cliente.
tá? Então, aqui existe a possibilidade de você obter o IP do cliente. Então, aqui, por exemplo, estou aqui no meu award space, tá? E eu fiz, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e eu fiz esse script dentro do index. Então, acessem agora vocês, guiço.mypressonline.com. Acessem essa página aí, Guiço, o site, né? guiço.mypressonline.com. Quando você acessar, você vai obter o quê? A impressão da variável superglobal server por sua chave remote address. Então, isso aqui vai dar o IP da sua máquina na internet, tá bem? Então, se você fizer acesso aí agora, você vai obter o IP da sua máquina, tá? E observe que isso aqui ele pode ser utilizado para muitas funções, tá? Muitas funcionalidades, tá? Então, assim, depois vocês podem fazer uma busca no Google ou em um buscador de conteúdo que vocês queiram e localizar, né, aplicações a respeito de fazer uso do IP remoto. Por exemplo, localizar a cidade que a pessoa está, o país ou coisas do tipo, tá bem? Estes valores que são colocados aqui, eles estão são disponibilizados pelo servidor, tá? Então, vai depender do servidor disponibilizar isso para você, tá? Então, isso aqui não é 100% de certeza que você tenha. Normalmente tem, mas pode ter algum tipo de restrição em algum servidor web, uma parte que esteja configurado para não fornecer esses dados, ou não tem uma determinada compilação de módulo para fornecer esses dados, e aí você tem que, antes de fazer uso, verificar se esses dados de fato existem, tá? E aí nós vamos ver daqui a pouco como que a gente faz para verificar se um determinado dado desse aqui existe. Pois bem, como aquilo ali é um arranjo, tá? Então o server é um arranjo. Eu posso fazer uma iteração sobre este arranjo e mapear todas as chaves e todos os valores que são armazenados, que estão disponíveis para mim lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no meu script, logo abaixo aqui, vou acrescentar aqui no script PHP, vou fazer um for each para server, colocando a chave em key e o valor armazenado, referenciado pela chave, em valor, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou imprimir estes valores, deixa eu ver se eu coloquei parágrafo, não coloquei, vou colocar sem parágrafo aqui também. Deixa eu só colocar aqui um parágrafo do lado de fora. Opa. Isso tudo vai ficar englobado por um parágrafo e aqui dentro eu vou fazer quebras de linha, tá? O que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir aqui a chave, um sinal de igualdade, sinal de maior, GT, e o valor que está armazenado. E mais uma quebra de linha ao final. Pronto. Então, o que você está fazendo aqui? Está iterando para cada valor armazenado aqui dentro, para cada par chave valor armazenado aqui dentro, trate como a chave na variável key e o valor na variável valor. Aí eu imprimo o key e imprimo o valor, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Aí eu vou acessar aqui agora e vou observar o resultado, que é a resposta do meu endereço, e mais as variáveis que estão disponíveis, tá? Vou dar um Ctrl+C nesse negócio aqui. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. Está faltando um sinal de maior na linha 9. Deixa eu verificar aqui. Linha 9. Opa, ficou faltando fechar o PHP. Foi mal, gente. Não tinha visto. Pronto. Tá. Opa, mais um erro. Eu se coloquei apóstrofo e não aspas. Vamos corrigir isso ali. Mais um erro gerado. Aqui é aspas e não apóstrofo, tá? Olha a minha. F5. Aí está funcionando, tá? Então, aqui estão as chaves. Aqui estão os valores armazenados, tá? O meu endereço IP local aqui agora, por exemplo, é esse daqui, tá? Então, eu poderia fazer qualquer tipo de trabalho, né, fazendo uso desse IP do usuário que está acessando o meu servidor agora nesse momento, tá? Gente, isso aqui é muito comum, né, de ser utilizado
para tentativas de invasão, tá? Ocasionalmente você vai acessar um determinado site e você sabe, né, que agora você tem como ter o seu IP identificado pelo script. Aí o script pode disparar, por exemplo, um port scanner para fazer a varredura deste endereço IP, tentando verificar se existe alguma falha de segurança, tá? Então, você pode utilizar isso aí tanto para fins, né, de relatórios ou coisa do tipo, mas também existe a possibilidade, né, de também fazer uso disso daí para, digamos, coisas não tão idôneas, né? Então, fica de olho, porque quando eu falo para não acessarem determinados tipos de sites, né, é justamente por isso, porque existe a possibilidade de captura do seu endereço IP, e aí, a partir disso, tem como gerar um port scan e tentar fazer uma invasão no seu sistema, tá? Então, cuidado com os sites ilícitos que vocês possam estar acessando aí, tá bem? Então, aqui tem um monte das variáveis, tá? Um monte de variáveis que são colocadas aqui, tá certo? E aí a gente pode fazer uso dessas variáveis para algum relatório que eu queira desenvolver, por exemplo, tá? Cadê o servidor? Deixa eu verificar aqui. Get. Aqui está. Aqui, ó, Firefox, versão 80, Mozilla Firefox, né, na versão 83. Eu sei, portanto, qual é o navegador que está sendo utilizado para acessar este site, tá? Se você estiver fazendo acesso via mobile, né, você pode ver a versão do navegador que está sendo utilizado aí por vocês também, tá? Então, tá aí. É uma variável que é fornecida pelo servidor, tá? Tem alguma questão, gente? Verificar que horas são. Passaram-se 10 minutos. Deixa eu verificar quem é que está aqui na sala. Só nós 4 ainda. Deixa eu finalizar aqui e a gente vai discutir. Uma outra possibilidade, ou uma outra variável super global, é a variável get, tá? A variável get a gente tem como testar agora, então a gente vai fazer um testezinho rápido com ela aqui, tá? É um arranjo que tem variáveis que são passadas via método get, e pode ser por um formulário ou pode ser diretamente pela URL, tá? Eu vou entrar em detalhes nisso assim que a gente entrar em formulários, tá? Mas eu posso mostrar para vocês agora. O que está acontecendo aqui? Quando você faz acesso a um dado recurso, está vendo que o recurso está sendo acessado aqui no caso é o index.php. Tá? O index.php é o que vai ser disponibilizado para o usuário assim que ele acessar esta URL aqui. Tá? O index.php, interrogação. O que vem logo após a interrogação são os parâmetros get que são colocados para o meu script. Então, aqui eu tenho a variável nome, que tem o valor Luiz. E aí eu posso capturar o que está armazenado na variável nome por meio de get. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu verifico se existe um get nome. Se existe um get nome, que é o nome da variável que está sendo passada ali, do parâmetro que está sendo passado ali, tá? Eu faço a impressão, ou faço uso, ou faço um cálculo, ou tomo uma medida com relação ao meu banco de dados e coisa do tipo. Então, eu consigo capturar o que está sendo passado pela URL por meio da variável superglobal get, passando o nome da variável que eu estou buscando, ou do parâmetro que eu estou buscando, e depois opero sobre ele. Tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá no meu script. Vou fazer uma pequena alteração aqui. Vou colocar aqui um PHP. Abrir e fechar. If e set. Aí eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho recebido aqui o nome. Tá? Então, se eu receber o nome, eu quero fazer o seguinte. Vou copiar esse cara daqui. Ctrl C. Eu quero imprimir um H1, colocando lá, hello, coloquei lá, hello, hello, e vou passar aqui o dado que eu quero imprimir. No caso, eu tenho que colocar entre colchetes, porque aqui dentro eu tenho aspas ou apóstrofo, tá? Então, isso faz a interpretação direta disso daqui, tá bem? Então, vou salvar, ver se está tudo certo, set get nome, peguei e tal. E vou fazer o seguinte, vou acessar de novo a minha página, Enter, sintaxe na linha 2, falha
get nome, o que eu errei aqui? Deixa eu verificar. 2. Ah, faltou aqui, ó. Faltou fechar um parêntese ali. Ok. Aí. Como eu não passei nada com o parâmetro, tá vendo? A minha URL aqui, ela está apenas apontando para o index. Então, não tem nada para ser exibido como H1. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Nome igual a Luiz, por exemplo. Enter. O que vai acontecer? Ele recebe o parâmetro nome. Esse parâmetro nome passado pela URL, ele é capturado por meio da minha variável superglobal get. Passo, como ele é um arranjo, né, pode receber várias coisas dentro do get, eu recupero o valor que está sendo, eu verifico, na verdade, se o valor que está sendo passado, ele existe. Se ele existe, eu tomo uma ação, que nesse caso aqui agora está sendo a impressão direta de um H1 com o valor que foi recebido por meio do meu get, que no caso aqui foi passado Luiz. Tá bem? Vou colocar só outra coisa, obviamente. IFMG, aí IFMG viria para cá. Tá certo? Deu para entender a ideia? A gente vai trabalhar mais com isso quando a gente estiver trabalhando com formulários. Vai ser o segundo ou terceiro assunto que a gente vai trabalhar posteriormente, tá? Então, ela é uma variável que também a gente pode fazer uso dela e ela está disponível pelo servidor. Um detalhe é o seguinte, eu vou acrescentar isso daqui, ó, na variável nome, tá? Tá o URL para você, quando receber o PDF, é só você clicar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar isso daqui e vou acrescentar isso daqui, ó. Script, alert, invadir o sistema, ponto e vírgula, tá? Enter. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Aquela tag que eu passei, essa tag script, ela vai gerar uma função que vai fazer algo no meu sistema. Então, veja que aqui agora eu permiti que alguém do lado de fora digitasse alguma coisa que pudesse, inclusive, corromper o meu sistema. Porque não era isso que eu queria que acontecesse. Eu queria que pegasse esse texto que está sendo colocado aqui e fizesse algo com o texto. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele injetou aqui uma determinada informação e essa informação gerou um resultado anômalo, tá? Então, no nosso caso aqui, gerou um scriptzinho, tá vendo que eu não tenho resposta, não tenho nada para ser implementado ali, mas no final das contas, o que aconteceu com o meu código-fonte? Ele veio aqui, cadê? Aqui, ó. Veio aqui e inseriu um script, tá? Inseriu um script. Esse script poderia fazer diversas coisas, inclusive redirecionar para um site malicioso, coisa do tipo, tá? Então, cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com entradas dos usuários é fazer a sanitização. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a sanitização para que isso aqui não gere problemas para o nosso próprio script. Por exemplo, existe a possibilidade de eu colocar alguma coisa aqui que pode apagar tudo que tem no meu banco de dados, por exemplo, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como é que faz para fazer a sanitização dos dados que são passados, tá certo? Então, fica aí como dica para vocês. O post, ele funciona mais ou menos da mesma forma como o get, tá? Só que agora os dados são passados via formulário, tá? Então, eu tenho que construir um formulário e este formulário vai ter que ter o método post para aplicar os resultados para meu script. Então, agora deixa de passar dados pela URL e os dados vão ser passados diretamente no cabeçalho da página, tá? Assim que a página submete os dados, esses dados são emitidos pelo cabeçalho que é colocado nela, tá? E aí a gente vai ver futuramente como fazer o envio por post. Mas basicamente o acesso do valor que está sendo colocado pelo formulário é basicamente a mesma coisa. Você vai colocar o colchete, vai colocar aqui a chave e está tudo certo, porque é um arranjo que está sendo inserido. Tá bem? Por último, session, que a gente vai trabalhar também, tá? E ele vai depender de funções, tá? Então, na hora que a gente for trabalhar com funções, a gente vai poder fazer uso da variável session, superglobal session, para armazenar informações que ficam retidas entre várias páginas do navegador, do usuário, enquanto do navegador mesmo, desculpa, do navegador, enquanto o usuário está fazendo acesso ao seu sistema. Você já percebeu, por exemplo, você está no site de compras online e você faz o login na página inicial.
Aí o seu login fica registrado por todo o tempo que você estiver utilizando aquela página, tá? Até que você faça o logout ou feche o navegador. Então, o objetivo do Session é justamente esse: armazenar dados durante o período de navegação do usuário dentro da sua página, tá? Então, depois a gente vai voltar nestas variáveis super globais aí. Pronto, eu já testei isso aqui que eu já precisava testar. Pessoal, é o seguinte. Então, nós temos uma avaliação que vai ser colocada para vocês na sexta-feira, às 8 horas da manhã, e vai ficar disponível até o sábado, às 20 horas, tá? Então, a avaliação vai ficar disponível para vocês por 36 horas, e o tempo estimado para a execução da avaliação é de 4 horas, no máximo. Eu não acho que vai passar de 4 horas, não, tá? Basicamente, o que essa avaliação vai cobrar? Os conceitos que foram passados até o conteúdo de arranjos que eu passei para vocês nesta semana, tá? Tá tudo bem explicado lá, tudo detalhadinho, então não vai ter muito problema não, tá bem? E também a construção de um site. Então, vocês vão ter que fazer, diante de um modelo que eu vou apresentar para vocês, uma página ou duas, eu ainda estou avaliando o grau de dificuldade, uma página ou duas aplicando todos os conceitos de estilização, tá? Então vai ter que fazer uma página bonitinha e submeter essa página para mim, tá? Incluindo o arquivo de CSS externo e, obviamente, a página HTML que foi construída, tá bem? Então, para a avaliação, é este encaminhamento que eu tenho. Tem alguma questão que vocês gostariam de colocar? Não. Não, viu, Gustavo? Não vai incluir PHP não, tá? Não vai incluir PHP não. Você vai simplesmente fazer a página localmente, desenhar toda a página, colocar os estilos na página, e imagens, figuras, cor de fundo, espaçamentos e coisas do tipo, parágrafos e coisas do tipo, tá? E enviar diretamente para mim. Então, você pode fazer sem precisar do Apache. Se quiser usar o Apache, pode usar, mas não é requisito, tá? Tudo local. Exatamente, não tem PHP. Não tem PHP. Tá? Então, essa parte ela está resolvida. Pessoal, é o seguinte. Eu já havia comentado com vocês, né, desde o princípio da disciplina, que eu estava com algumas questões aqui que estavam atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento dos conteúdos, tá? E aí, só essa semana que eu tive assim uma condição de analisar o andamento das coisas, tá? O que acontece? Era para a gente ter finalizado o curso com a parte teórica pesada na semana passada. Só que o que acontece? A gente ainda está com o conteúdo por mais ou menos na metade ainda. Então, falta muita coisa para ser vista. Isto vai gerar uma série de problemas com relação à ementa que deve ser aplicada, tá? Então, eu acredito que a gente não consiga fechar a ementa neste semestre letivo, tá? Então, o que eu estou pensando em fazer? Então, o problema não haverá tempo hábil para cumprir toda a ementa. E nem o planejamento que eu havia colocado para vocês. Eu havia colocado para vocês que eu queria fazer o desenvolvimento de um projeto, fazer o acompanhamento desse projeto com vocês e coisa e tal, que a gente ia gastar mais ou menos um mês para poder desenvolver todo o projeto, né, com acesso a banco de dados e um site bacana. Só que não vai dar tempo, né? Nós já estamos aí há praticamente 3 semanas de terminar o semestre letivo, então já era para a gente ter começado a codificar. Então, esta é a situação. Não dá tempo de cumprir a ementa do jeito que eu tinha imaginado e nem construir o projeto, tá? Bem, aí o que eu estou querendo propor para vocês? Eu não conversei com a coordenação e eu vou precisar conversar com a coordenação talvez na semana que vem. Não sei se vai dar tempo essa semana, tá? Talvez na semana que vem. Para falar, obviamente, e por isso que eu preciso da opinião de vocês. E aí, como tem pouca gente, e eu queria que o pessoal participasse mais, eu vou depois colocar o vídeo lá no atendimento síncrono, né? E vou pedir para o pessoal dar uma olhada nessa discussão, ou nesta proposição que eu estou fazendo aqui agora, para escutar as opiniões de todo mundo, para na semana que vem eu poder conversar com a coordenação
e a gente tentar uma medida paliativa para isso aí, tá? O que eu estou querendo fazer? Eu não quero correr, não estou pretendendo correr com o conteúdo para poder matar ninguém, porque eu também não daria conta, para poder matar ninguém e fazer um negócio a toque de caixa só para dizer que foi dado, tá? Então, qual que está sendo a minha ideia inicial? E aí eu preciso que vocês discutam entre vocês e se tiverem algum contraponto, vocês colocarem para mim. Você acha que vai dar certo? Acha que não vai dar certo? O que você vê? Tudo que você vê de pró e contra, vocês têm que, eu gostaria que vocês apresentassem para mim, tá? O que eu estou pretendendo fazer? Andar com o conteúdo de forma equilibrada até o final do período letivo. E provavelmente não vai ser possível concluir toda a emenda. E aí o que eu vou fazer? O que eu estou planejando fazer? Colocar todo o material do curso inteiro, eu vou ter que refazer o material do curso, eu vou ter que mudar algumas estratégias que não funcionaram muito bem, eu vou ter que refazer o curso, e aí eu faria a exposição de todo o curso para vocês novamente, e essa exposição seria baseada na construção de um ou mais projetos completos, abordando todo o material que a gente teria que ter passado durante esse período letivo, tá? Então seria o quê? Construir um site de comércio eletrônico ou um site que tem uma funcionalidade semelhante, utilizando banco de dados e mostrar para vocês como que seria a construção disso. E abordando, obviamente, toda a teoria, né, de PHP, de HTML, de CSS, que não foi vista, e a que foi vista também, né, deixando lá na descrição dos vídeos, né, da forma como eu estou fazendo agora, colocando lá explicitamente o que está sendo tratado em cada ponto. Aí a ideia é chegar ao final do período letivo deste ano e avaliar o que foi possível ser trabalhado e o que não foi possível ser trabalhado. E fornecer para vocês um novo material com todo o conteúdo, posteriormente, para conhecimento. Então, vai ser uma coisa que vai ser colocada não para avaliação, mas para conhecimento. Então, por exemplo, alguém tem necessidade ou tem desejo de aprender mais, aprofundar mais a respeito de PHP ou CSS ou HTML, faria acesso a esse material e compensaria o conteúdo que não foi visto durante este semestre letivo. Deu para entender a ideia? Finalizamos sem correria. O que foi possível ser dado, foi dado. O que não foi possível ser dado, incluindo aí a construção de um projeto completo, ou 2, eu estou avaliando ainda, disponibilizar todo esse material para vocês em vídeo, como forma de compensar o não cumprimento da ementa. O que vocês acham, o que vocês pensam a respeito? Então, a avaliação que a gente vai fazer, a última avaliação que a gente vai fazer, ela vai chegar até o conteúdo que for visto até aquele momento, obviamente, tá? E o TCD, eu vou ter que fazer uma readequação na proposta que foi colocada, para que a gente construa também alguma coisa nos moldes que for possível ser construído com o conteúdo que vai ser dado. O que vocês acham a respeito disso? Eu sei que vocês vão ficar prejudicados, né, que não foi assim muito legal o que aconteceu, mas infelizmente não houve uma forma de dar um retorno para vocês em tempo hábil, tá? Então, mais ou menos o que eu estou tentando fazer é compensar, né, essa falta aí. O que vocês pensam a respeito? Vocês teriam uma outra proposição? Vocês teriam um outro pensamento? Se não tiverem agora também, não tem problema, tá? Podem pensar. Eu vou postar esse material, esse vídeo lá para o pessoal. Vou marcar aqui o tempo de início e fim dessa discussão, dessa apresentação, na verdade. E aí depois a gente pode... Isso. Eu vou fazer isso, Vinícius. Tá? Então, assim, está apresentado e aí eu coloco lá e aguardo o retorno de vocês. Tá bem? Vamos fazer dessa forma, então. Porque, de repente, vocês precisam pensar mais a respeito do assunto, da proposta e coisa e tal, tá? E a gente vai conversando, então. Tá bem? Fechou? Eu vou tentar colocar hoje à noite ainda e alerto. Sim, Paulo. As avaliações eu estou pensando em colocar só o conteúdo que vai ser dado. Então, por exemplo, eu vou conseguir fechar a parte de fundamentos de PHP
e consigo mostrar classes e consigo mostrar acesso a banco de dados, mas a gente não vai conseguir fazer um sistema primoroso. Eu não consigo fazer um sistema primoroso, tá? Mas eu não quero tratar o negócio correndo e à medida que for andando, for avançando, eu vou passando para vocês como que vai ficar a questão de avaliações, tá? Vinícius, eu vou cobrar o projeto, só que o projeto não vai ser naquele grau de complexidade que eu havia planejado, tá? Então vai ser um projeto, digamos assim, com menos recursos do que eu havia planejado, tá? Vai ter um pouco de PHP, mas não é muito não. Ah, nas avaliações? Tá, nas avaliações sim. Vou colocar CSS, PHP e HTML. CSS, HTML e PHP. Isso aí eu coloco tudo. Isso aí vai ser cobrado. Esse material que eu estou passando, isso tudo que eu estou colocando aqui, vai ser cobrado, tá? Porque são conceitos fundamentais e eles não são complexos ao extremo, não, tá? Ok. O projeto que eu estou falando no TCD é que não vai ser o projeto da forma como eu tinha imaginado. Mas eu coloco lá, ok? Eu coloco lá e aí vocês vão discutindo entre vocês lá e a gente espera uma resposta de vocês até segunda-feira, por exemplo, que aí eu tenho que conversar com a coordenação para explicar. Eu vou entrar em detalhes a respeito do que aconteceu, né? E vou explicar para eles, para ele que uma proposta para a solução, para não deixar a coisa tão ruim, né? Seria mais ou menos essa que eu propus aqui agora, tá? E se vocês tiverem ideias adicionais, fiquem à vontade para expor essas ideias, opiniões ou afins que vocês tiverem lá, tá? Bom, dito isto, a gente meio que fechou aqui, né? Que eu vou postar mais tarde como que vai ser a discussão, aguarda retorno e a gente continua com o que está sendo passado aqui, tá? Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com funções, tá? Funções a gente já conhece lá de C, tá? Então aqui é o mesmo esquema, tá? Você vai colocar a palavra-chave function, vai escrever o nome da sua função e colocar parâmetros ou não que a função tenha que receber. Aqui você executa o processamento com base nos parâmetros que você recebe ou então na lógica de processamento que você deve fazer. Se for o caso de precisar devolver algum valor como resposta, retorno e a resposta. Então, é basicamente o que se faz em C, tá? Vamos para alguns exemplos aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a função chamada hello, tá? Não tem tipo de retorno, a gente não é obrigado a colocar tipo de retorno. Tem como obrigar? Tem, a gente vai ver logo adiante. Mas a gente não é obrigado a colocar tipo de retorno, tá? Agora que eu estou lembrando, faltou explicar uma coisinha para vocês, mas eu passo num próximo slide. Então, o que essa função está fazendo aqui? Ela vai ser invocada pela palavra-chave hello, vai ser passado algum parâmetro para ela, esse parâmetro vai para dentro o valor passado vai para dentro do nome, e aqui eu faço um processamento. No meu caso aqui está sendo o quê? A impressão da variável que foi passada como parâmetro, tá? O valor que foi passado como parâmetro, tá bem? Aqui uma outra função dobro, que recebe um determinado número e devolve este número multiplicado por 2. Sim, é muito igual. A diferença é que agora a gente está operando com elementos HTML, tá? A diferença basicamente é essa. E tem aquela questão da questão da tipagem, né? Aqui não é obrigatório, por exemplo, eu estou devolvendo um inteiro. Aqui eu não estou passando aqui, né? Que há um inteiro sendo devolvido, apesar de ter como eu obrigar um retorno de número inteiro. E eu vou mostrar ali na frente como é que isso funciona, tá? Veja, se você vai utilizar a função hello, você tem que escrever a função antes e depois usar a função. Se ela não está declarada e você faz uso dela antes no seu código, obviamente que vai apresentar uma falha, tá? Então você declara a sua função e após a declaração você faz o uso dela de acordo com o que você achar mais conveniente, tá? Vou mostrar aqui um testezinho rápido. Funções. Vou colocar aqui no script PHP. Vou colocar aqui uma função.
O próprio NetBeans ele vai te apresentar essa possibilidade de construção aqui, tá? Então ele já vai trazer para você aqui o nome da função, hello, enter, parâmetro, nome, enter, e já vai para dentro para poder fazer a codificação, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou imprimir o parágrafo, um parágrafo com a variável olá, nome. Ok? Salvei, declarei, e agora o que eu vou fazer? Invocar hello Luiz, por exemplo. Ponto e vírgula. Salvei, vem na minha página, essa daqui, F5, tá lá, olá Luiz, certo? Vou trocar aqui de Luiz para IFNMG. Alberto. Salvei, atualizei, olá Alberto. Tudo bem? Fazer o dobro. Function, dobro, enter, número, enter, return, número vezes 2. Certo? Alt Shift F para consertar. E aqui eu faço o quê? Echo, porque agora ele não vai imprimir sozinho, tá? Echo, um parágrafo. Então, vou só repetir aqui porque eu acho que cortou nesse pedacinho, tá? Fiz a função do, que ela devolve um número dobrado, obviamente, né? E vou imprimir agora, porque eu tenho que imprimir, porque ele não faz a impressão como era feito dentro do hello. Então, ele só devolve um resultado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui echo, vou colocar aqui um parágrafo. Então, aqui imprime a própria palavra e aqui imprime o resultado deste processamento. Salvei, atualizei, está lá, o dobro impresso. Tudo bem? Está aqui. Certo? Então, aqui você pode utilizar, obviamente, né, para todo tipo de operação que você imaginar. Passar mais de um parâmetro, por exemplo. Vou criar aqui uma função, function, chamada multi, que recebe N1 e recebe N2. E ela devolve N1 vezes N2. Então, vou imprimir multi 3.14 e 2. Certo? Então, aqui eu vou mandar o dobro deste valor e aqui eu vou multiplicar este por este. Como ele está sendo devolvido como resposta, imprimo esta resposta. F5, está lá. Número multiplicado por outro número. Se eu colocar um 3 aqui, salvei, voltei lá e aí funciona. Tudo bem? Então, N parâmetros, eu poderia colocar nenhum parâmetro também, mas é da mesma forma como vocês entendem aí. Beleza? É importante também que a gente entenda escopo de variáveis, tá? Os escopos de variáveis, eles são colocados como local, global, estático e paramétrico. Local, olha só para você ver aqui, ó. Esta variável x, aliás, as variáveis, elas têm escopo da onde elas são declaradas. Então, por exemplo, esta variável x que está sendo colocada aqui, tá? Essa variável x vive daqui até aqui. Então, o escopo de vida dela é este espaço aqui. Então, se eu coloco x valendo 0 e mando imprimir, x fica valendo 0. Mas e o x de fora? Há uma sobrescrita, tá? Um sombreamento, na verdade, desculpa, sombreamento. Então, esta variável x colocada do lado de fora, ela não aparece aqui dentro, porque aqui há uma variável que foi colocada e vai ser impresso o valor da variável local, tá? E aqui, na hora de fazer a impressão desse x aqui, qual x que vocês acham que vai ser impresso? O 0 ou o 4? É só observar o escopo da variável onde ela está declarada. Se ela está declarada nesse escopo aqui, ou seja, não é dentro dessa função, isso aqui ignora, né? Quando eu chamo alterar x, ela vai imprimir 0, e quando eu chamo esta nova função, ela vai imprimir o x, que é o x que está no mesmo nível do meu printf aqui. Tá bem? Então, basicamente, é isso. Vamos fazer um testezinho rápido aqui. Eu vou apagar esse conteúdo. Vou criar uma nova função, chamada alterar x, que recebe um x. Quem recebe x, recebe nada. Recebe nada. E aí, o que ela faz?
x recebe 0. Shift F, depois manda imprimir. Ali está mandando imprimir formatado, mas eu vou imprimir direto, tá? Para ter menos trabalho para a minha impressão aqui. Tudo bem? Então, parágrafos. Aqui eu vou imprimir o x. Ok? E aqui do lado de fora, o que eu vou ter? Eu vou ter um outro variável x valendo 4. Tá? E aqui embaixo eu vou fazer o quê? Vou invocar a função alterar x. A minha ideia, será que ela vai fazer com que esse x aqui de fora passe de 4 para 0? Essa que é a observação. Ctrl C, Ctrl V, Alt Shift F, salvei, executei. Olha lá, 0, porque eu estou imprimindo a variável local x, e 4, porque eu estou imprimindo a variável local x. Tá? Então, o escopo das variáveis, mesmo que haja sombreamento, é referente ao espaço na qual ela foi declarada. Tudo bem? Qualquer coisa é só interromper e perguntar. Variável global. O que a variável global é? A variável global é uma variável que pode ser invocada dentro de uma função mediante a sua declaração prévia num escopo maior, ou seja, global. Tá? Então, veja bem, aqui eu tinha o meu x e o meu x. Esse x aqui de dentro sombreava o x de fora. Tá? Agora, o que eu estou fazendo? A mesmíssima coisa, só que eu estou acrescentando aqui agora a palavra-chave global. Global x. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esta variável que está no escopo mais amplo, global, e trazendo para cá. Agora, o meu x colocado aqui dentro é aquele x ali. Tá? Aí o que eu faço? Eu altero o valor de x, colocando nele x mais 1. Então, aqui provavelmente passa para 5. Eu devo imprimir 5 aqui. E aí, verifico qual é o resultado da variável que vai ser impressa aqui. Será que sai 4 ou será que sai 5? Essa aqui é a ideia, tá? Então, vou alterar meu código-fonte aqui. Essa linha aqui já não faz sentido. Eu vou colocar aqui global x. Coloco ali x recebe x mais 1, que é a mesma coisa de x mais igual a 1. Eu prefiro este do que o de cima, tá? Mas fica a critério de vocês. Aí eu imprimo o valor de x e depois eu imprimo o valor de x novamente. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Entendeu a ideia? Declarei uma variável no escopo mais amplo, invoquei a variável aqui dentro, fiz uma alteração nessa variável, depois imprimi o valor alterado. Depois de fazer a alteração, eu quero ver qual é de fato o valor resultante que ficou ali na variável x. F5, 5 e 5. Por quê 5 e 5? Aqui imprimiu 5 porque chamou a variável global, que era x, para cá para dentro, e alterou o valor de x. Como você está acessando diretamente a variável global, está no escopo mais amplo, e está fazendo uma modificação na própria variável, o que está acontecendo? Essa modificação se reflete nesta própria variável, gerando aqui como resposta, portanto, o número 5. Tudo bem? É isso daí. Se houver dúvida, é só perguntar. Estático, tá? Vamos ver aqui agora o funcionamento do comportamento estático. Eu vou criar uma determinada função. Deixa eu eliminar o código, porque senão vai começar a ficar confuso demais esse negócio aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável interna, né? Neste escopo aqui, ó, x valendo 4. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu x e acrescento 1 nele. Então, aqui, x recebe o próprio x somado de 1, que passa a ser 5. Aí eu chamo alterar, e alterar de novo. Como ela não está declarada aqui do lado de fora, essa linha vai dar erro se eu tentar fazer a impressão. Tá? Não existe uma variável x aqui do lado de fora. Eu simplesmente estou chamando 2 vezes a função alterar. O que eu espero que aconteça é que imprima 5 2 vezes. Tudo bem? Então, agora, F5, 5 2 vezes, conforme eu esperava. Tá? A variável x ela tem escopo local. Se ela nasceu aqui, morreu aqui, assim que eu fechei esse escopo, qualquer alteração que havia nela foi descartada. Tá? Opa. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a palavra-chave static aqui dentro. Tá? Vamos verificar o que acontece só por eu acrescentar static ali dentro. O que é uma coisa estática? É uma coisa que fica parada.
a partir do momento que você estabelece um determinado valor para ela, ela retém aquele valor. Então, quando eu coloco estático, eu estou querendo dar o sentido de retenção de valor. O que está acontecendo aqui? A variável x vai ser declarada como estática, então é reservado um espaço de memória para armazenar o valor, e ele recebe o valor 4 inicialmente. Então, ele só é declarado e colocado nesse escopo de memória uma vez. Todas as próximas vezes, essa linha aqui é ignorada e opera-se diretamente sobre o valor que está armazenado na posição x na memória, que refere-se a um corpo estático. Então, o que deve acontecer aqui? O x vai começar valendo 4, fica armazenado numa posição de memória estática, então ela fica lá, retida. Assim que vencer o ciclo, o escopo dessa variável x, ela não é apagada da memória, ela continua lá, estáticazinha lá na memória. Então, na próxima chamada aqui, ela já está declarada, então não declaro de novo, nem faz atribuição nem nada. O que vai acontecer? Pega-se o valor que já tinha nela e incrementa mais uma vez, tá? Então agora, F5, apareceu lá 5 e 6. Por quê? Começou o x valendo 4, ela foi para o escopo estático e ficou retida lá como 4. Aumentei em 1, passou para 5, imprimi. Primeira invocação. Segunda invocação, declara de novo? Não, ela já está lá valendo 5. O que ela faz agora? Passa a valer 6. 5 mais 1, 6, e imprime 6 aqui. Se eu invocasse mais uma vez, 5, 6 e 7. E por aí vai. Deu para entender a ideia? Escopo paramétrico, basicamente, é o escopo da variável local declarada como parâmetro, tá? Então, se eu coloco uma variável aqui como parâmetro, tá? Ela só vive aqui dentro desse escopo. É como se eu colocasse a declaração de um x e a atribuição de um x aqui dentro. Só que agora ela foi declarada aqui, recebe um dado valor que vem de fora, e aí opera sobre esse valor que vem de fora, tá? Deixe-me mostrar para vocês aqui esta alteração. Sai você, vem para cá, você, vem para cá. Eu preciso colocar o número 10, eu preciso colocar ali, entre aspas, 10, e eu preciso colocar aqui, não preciso colocar aqui. Está aqui o exemplo. E aqui vai ajudar a gente a entender uma coisinha também, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou passando um valor, ele vive aqui dentro, chegou ao final, ele deixa de existir, tá? Salvei, vim para cá, atualizei, apareceu 11 e 11. Uai, mas aqui não é uma string? A questão do PHP é o seguinte, é uma string, mas parece ou não parece um número inteiro? Parece um número inteiro. Se parece um número inteiro, vai ser tratado como um número inteiro, caso haja uma operação aritmética operando sobre esse número. Tá bem? Vou colocar aqui agora 10 laranjas. Vou colocar aqui 10 laranjas. Tá bem? Isso aqui parece um número inteiro? Tem cara, parece. Então, o que vai acontecer aqui? O 10 vai ser considerado, vai fazer uma operação aritmética sobre ele, e é isso que vai acontecer, tá? Para não ficar a mesma coisa, eu vou colocar 12 e vou colocar 12, tá? Executou, F5. Um número não, na linha 35. Linha 35. Tá. Ele deu um alertazinho a respeito, deixe laranjas aqui, tá? A gente pode depois fazer a substituição desse alerta aqui. Mas olha só para você ver, 13 e 13, tá? Isso aqui não parece o número 12? Parece o número 12. E aí foi pegado o 12 e só o 12, né, na parte inicial, e fez uma operação com ele ali, tá bem? Eu tenho que verificar se é isso mesmo ou se é algum outro detalhe aqui. Mas aí resolve, pelo menos mostra para vocês aí, tá? Se parece um número, será considerado um número nas operações aritméticas. Tá bem, gente? Tem a possibilidade também de eu fazer a definição de que é requerido que o tipo seja informado. Então, quando eu tenho a tipagem requerida, eu coloco na primeira linha do meu código declare strict types igual a 1. Então, o que tem que acontecer? Aqui na primeira linha, PHP, declare strict types igual a 1. Opa, igual a 1. Tá? Então, opa, faltou fechar ali.
Então, na primeira linha do meu código, eu coloco esse declare strict types, e aí o que vai acontecer? Todas as vezes que eu fizer a definição de um tipo de dado aqui, a minha função só vai funcionar para o tipo de dado fornecido. Então, por exemplo, estou chamando alterar aqui passando o número inteiro, vai funcionar. Estou chamando alterar aqui passando uma string. Neste caso, como existe a definição do tipo estrito, não vai funcionar. Tá? Então, vamos rodar. F5, gera uma exceção e não apresenta o resultado aqui no final, que é o 13 no caso. Tá bem? Então, eu posso transformar o meu PHP em algo semelhante ao meu C, com a definição de tipos. Veja que não tem tipo de retorno aqui, por exemplo. Tá? Eu poderia colocar também o tipo de retorno. Tá? Para colocar o tipo de retorno, basta eu ir no final da função, colocar 2 pontos e o tipo de retorno requerido. Tá? Eu posso omitir isso daqui para fazer um teste, tá? Passando aqui um inteiro e passando aqui um double, um float, né? Só para verificar o resultado que vai ser colocado, tá? Mas no final das contas, o resultado vai ser um resultado inteiro. Inteiro, tá? Passo qualquer coisa e aqui eu vou passar 10 e aqui eu vou passar 10.5. Tudo bem? Vou salvar. Vou executar. Deve ter um tipo inteiro não retornado. Tá, aqui, ó. O que acontece? Eu passei um float. Como eu passei aqui um float, uma operação de um inteiro, ou de um float com um inteiro, gera um float. E aí o que está acontecendo aqui? Como ele espera devolver um número inteiro, isso aqui vai falhar. Tá bem? Então, toda vez que você precisar fazer a definição do tipo de retorno, o resultado tem que ser caracterizado por aquele tipo de retorno. Ele não faz o corte dos dados, a truncagem dos dados diretamente. Depende de você fazer a definição da truncagem de dados. Tá bem? E aí eu poderia, obviamente, colocar aqui, né, int, e aí, no caso, já iria falhar antes de fazer o cálculo aqui dentro, porque ele está recebendo um float onde esperaria receber um número inteiro. Tá? Veja que PHP é muito flexível, tá? Então fica a seu critério definir se você precisa, né, transformar PHP em C, né, uma linguagem fortemente tipada, não em C, desculpa, uma linguagem fortemente tipada ou não. Tá? Então fica a seu critério aí. Se você não quiser, basta retirar essa declaração e você vai ter a conversão para o tipo adequado sendo realizada. Então, veja que anteriormente, com essa declaração strict types colocada ali em cima, quando eu passei um double, operou um um float, passei um float, operou um float com um inteiro, retorno float. O que aconteceu? A tipagem era de inteiro, e aí falhou. Agora eu não estou colocando mais que o tipo é estritamente aplicável. Então, o que está fazendo agora? Estou passando inteiro, retorna inteiro. Estou passando um float, ele vai fazer o cálculo, vai dar um float e ele vai transformar este float em um número inteiro. Tá bem? Opa, F5. Erro, deixa eu verificar se eu salvei. Salvei. O que ele está falando ali? Deixa eu verificar. Retornar deve ser do tipo inteiro. Retornou. Tarará, 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 tarará. Eu vou ter que editar essa parte do programa, porque, de fato, ele tentou fazer a truncagem aqui e não conseguiu fazer a truncagem. Eu tenho que verificar o que está acontecendo. Eu fiz inúmeros testes com o meu PHP, que é 7.3, e ele tinha funcionado. Mas aí, agora acaba de falhar. Bug. Aí eu tenho que verificar o que aconteceu e retorno a explicação para vocês corrigida. Tá bem? Mas eu já tirei essa tipagem ali de cima. Ele deveria fazer o cast para um inteiro utilizando isso daqui. Não sei por que não fez. Então, depois eu verifico e dou um retorno para vocês. Tá? Bem, pessoal, o código que eu tinha apresentado anteriormente, ele tinha dado um problema, tá? Estava gerando esta exceção aqui, tá? Valor de retorno do alterar x deve ser inteiro, tá? Porque a gente fez a definição aqui de inteiro, tá? E tinha feito anteriormente aqui a definição do strict type, tá? E a gente tirou o strict type para testar
se ele conseguiria fazer o cast, né, de um ponto flutuante para inteiro e viu que estava dando problema, tá? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi basicamente que eu não estava retornando nada. Então, o que havia antes no código era isso, tá? Então, agora, eu corrigi, certo? E estou fazendo o retorno de um tipo lá qualquer, tudo bem? Estou passando aqui para alterar x um valor qualquer, alterar y, alterar x um outro valor qualquer e estou imprimindo os resultados em parágrafos, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu passo 10, ele é incrementado de 1, resultado 11, tá? Passo 10,5, incremento em 1 seria 11,5, e aí ele vai retornar para mim 1 inteiro. Vamos ver o resultado, ele apresenta naquilo ali. Aqui 5, 11 e 11. Então ele trunca o resultado, tá bem? Este que foi o problema que aconteceu e ele está resolvido. Era o valor de retorno que não estava sendo devolvido, tá? Estava apenas a impressão. Gente, tem bastante coisa a mais para ser colocada, tá? Eu vou fazer a construção do material para vocês e depois eu retorno com o restante que está faltando aqui, tá? E aí a gente se fala numa próxima, porque agora eu tenho um outro atendimento, tá bem? Então coloco o vídeo lá e espero a resposta de vocês. Um abraço, pessoal, até mais, tá? Tchau, tchau.